Olá, estamos começando mais um programa da série Paulo Freire Vivo para a TV UFPB e esse já é o 27º programa, né? Essa trajetória desses programas procura então visualizar a obra do Paulo Freire como um todo e especificamente no programa de hoje nós vamos, a partir das ideias do Paulo Freire e de pelo menos dois outros autores, contemplar uma coisa muito atual, que é a questão da globalização, não é? E as influências desse processo histórico na educação, tanto brasileira como mundial, e as reflexões que a gente pode fazer a partir das ideias do Paulo Freire. Mas, para começar, eu vou explorar as ideias de um outro autor, talvez um dos mais importantes sobre essa temática, se não for o mais importante na minha visão, que é justamente o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Ele primeiro coloca uma coisa muito forte para a gente pensar. Para ele não existe um único processo de globalização, mas a globalização para ele tem sempre que ser falada no plural. São globalizações. O que ele quer dizer, em suma, é que existe uma globalização hegemônica, neoliberal, excludente, como se queira chamar, mas também existe uma possibilidade concreta, segundo esse autor, de uma globalização contra-hegemônica, ou de uma globalização alternativa, ou de uma contra-globalização, ou uma globalização a partir do Sul, como outros autores defendem, como o brasileiro Milton Santos, por exemplo, e outros tantos autores. A ideia principal, então, é que apesar dessa avalanche da globalização em termos mundial, em termos mundiais, em termos dos países todos, existe uma possibilidade de antítese, de alternativa, de contraposição a isso. Caracterizando, inclusive, esse processo, o Boaventura de Souza Santos, eu chamo a atenção para o livro dele, que é Globalização e as Ciências Sociais. Ele chama a atenção, então, para essa alternativa, dizendo assim, veja só, a globalização contra-hegemônica, de que os movimentos e organizações congregadas no Fórum Social Mundial são um eloquente exemplo, é feita de uma enorme diversidade de ações de resistência contra a injustiça social em suas múltiplas dimensões, contra a banalização e a instrumentalização da indignação moral, procuram manter viva a ideia de que o capitalismo global, agora chamado de globalização neoliberal, é injusto, é hoje mais injusto do que há 20 anos, e que se nada fizermos será ainda mais insuportavelmente injusto daqui a 20 anos. O que será a globalização contra-hegemônica depende do que será a globalização hegemônica e vice-versa, Então essa é a primeira ideia a gente pensar nesse programa, As duas globalizações citadas pelo Boaventura Souza Santos, mas defendida por outros autores com outras nomenclaturas, mas a possibilidade concreta de pensar a globalização de forma alternativa e não de forma definitiva, inexorável, fatalista, acabada e pronta, como muita gente gosta de pensar. Muito bem. Uma ideia central também desenvolvida, já a partir de outro autor, como Roger Daly, que escreve um brilhante artigo que você vai ver citado na revista Educação e Sociedade, número 80, inclusive, só para você ter essa referência, ele começa a mostrar que a globalização ou as globalizações não se referem especificamente só a processos econômicos. A globalização ou as globalizações não só focam a economia, interferem na economia, mas elas são também produtos culturais, Produtos que influenciam a cultura dos humanos, ou seja, o que fazer dos humanos no seu dia a dia, inclusive a educação.
Então, duas ideias iniciais. Globalizações, não é? Globalização hegemônica e contra-hegemônica, e uma ideia central de que esse processo não impacta apenas a economia, mas também o lado da cultura, não é? E esse autor diz isso nesse artigo que eu destaquei, e eu gostaria de repetir a sua fala para enfatizar isso, não é? Veja só como ele diz. De acordo com essa perspectiva, não é? A educação de massas e os currículos da escola de massas estão estritamente ligados aos modelos emergentes de sociedade e de educação que se tornaram relativamente padronizados em nível mundial. Esses modelos padronizados criam efeitos culturais homogeneizantes que minam o impacto de fatores nacionais e locais ao determinarem a composição do currículo. Essa visão implica que as diferenças nacionais relativamente às prioridades curriculares, né, são relativamente pequenas e acabarão por se diluir ao longo do tempo. Você precisa notar a gravidade de uma citação como essa. Primeiro, o reconhecimento de que a globalização ou as globalizações não são processos que interferem só na economia, mas determinam a cultura e, para a nossa especificidade, determinam também a educação. O que o autor está chamando a atenção é de que os processos educacionais no mundo todo mostram cada vez mais uma padronização, uma semelhança. As reformas educacionais no mundo todo cada vez mostram perspectivas que vão cada vez mais serem convergentes. Já existem autores até que criaram uma sigla para isso, CEMC, Cultura Educacional Mundial Comum. Eles mostram, através de pesquisas, não é de achismo, mas de pesquisas, que existe já, de uma forma bem avançada, uma cultura mundial educacional comum, não é? E isso, a partir disso, se pode pensar num termo que mostra bem as consequências disso, que é o isoformismo curricular, não é? Esse palavreado não é para confundir ninguém. Isoformismo quer dizer a mesma forma, a semelhança dos currículos. Se você notar as reformas que foram feitas no Brasil, no Peru, na França, nos Estados Unidos, em países africanos, cada vez mais as pesquisas constataram que existe uma semelhança, não é? Uma padronização que é muito forte. Como se desse a ideia, como se colocasse a ideia que só existe uma saída única, só existe um jeito de fazer educação, de fazer currículo, de reformar a educação. Se você pensar nas reformas brasileiras, não é? Já a partir dos anos 80, 90 e no começo aí do século 21, inclusive as atuais, você vai perceber que as reformas educacionais brasileiras, não é? As mudanças na educação, não é? Volta e meia tem o padrão internacional como sua referência. Não é que os educadores, professores, professoras, gestores não tenham que saber o que está acontecendo no mundo, de que jeito que o mundo pensa a educação e faz a educação. Isso é uma coisa. A outra coisa é adotar padrões cada vez mais semelhantes que permeiam as reformas educacionais no mundo todo, como se fossem padrões a serem seguidos, simplesmente a serem adotados no Brasil, sem ter uma criticidade, sem ter uma crítica em relação a isso. E não é raro você ver gestores e propositores de políticas educacionais, não é? Referendar ou justificar as reformas educacionais dizendo que vão fazer essa ou aquela reforma porque no mundo foi feito assim. Na Dinamarca foi feito assim, na Inglaterra foi feito assim, e por isso, se foi feito lá, tem que ser feito aqui.
não é? Claro que a gente tem que criticar isso, não é? Volto a dizer que a globalização tem mostrado avanços nesse sentido na medida que você consegue visualizar no mundo todo o que está acontecendo na educação, o que está acontecendo com as reformas, os professores, os currículos, etc. Outra coisa é simplesmente adotar, porque isso foi feito aqui ou acolá e tem que ser repetido no Brasil. Muito bem. Então, só para enfatizar tudo isso, as globalizações impactam, sim, a cultura e a educação, não é? É cada vez mais importante que a gente tenha pesquisas que mostrem como é que os processos de globalização influenciam a sala de aula, influenciam as reformas educacionais, influenciam, por exemplo, a educação profissionalizante que se dá no Brasil hoje em dia, as reformas do ensino médio que são propostas, não é? Como é que, não, eu estou citando só exemplos, mas como é que as reformas no ensino superior brasileiro, que referências que elas têm, não é? E isso é importante, não é? E as pesquisas mostram uma coisa muito preocupante, que é justamente uma padronização, uma semelhança muito grande nesses processos mundiais em torno da educação, inclusive do financiamento da educação. Não é? Ou seja, a ideia é de que os países que seguem esses padrões internacionais têm mais acesso a financiamento, têm mais acesso à abertura de investimento de capitais, inclusive estrangeiros no Brasil. Não é? Isso é muito importante de se notar, não é? E a pergunta que a gente faz nesse final de bloco é justamente isso. Bom, como é que o Paulo Freire vê tudo isso? Como é que o Paulo Freire se referiu a isso? Como é que o Paulo Freire pode ser um pensamento até alternativo em tudo isso? Não é? Se a globalização mostra um caminho único, um caminho excludente, um caminho fatalista, um caminho da educação ligada às reformas liberais e neoliberais do mundo do capitalismo atual, não é? Como é que essa globalização alternativa pode chegar na educação? Como é que o Paulo Freire, como um educador que pensa criticamente a educação, se refere a isso? É justamente esse ponto que a gente vai ver no segundo bloco desse programa daqui a pouquinho. Nesse bloco 2, a gente tem que retomar a pergunta que finalizou o bloco 1, ou seja, como é que o Paulo Freire pensa essa questão da globalização alternativa, da globalização que pode se contrapor a essa globalização excludente, neoliberal, etc., que impacta o mundo já há algumas décadas, não é? Bom, a primeira coisa é notar que o Paulo Freire sempre teve um pensamento dialógico, um pensamento crítico, um pensamento que propõe a consciência crítica como um dos seus núcleos principais, não é? E ele nunca pensa a história de maneira fatalista, de maneira inexorável, de maneira acabada, mas sempre pensa a história como possibilidade. Você já viu isso nos outros programas que a gente vem fazendo nessa sequência. Então, para ele, a história é sempre movimento, a história é a possibilidade do novo e nunca é um fatalismo, etc. Então, para ele, não tem uma globalização como coisa definitiva que não possa ter alternativa, que não possa ter uma contraposição. Eu explorei isso num artigo, numa revista importante, que é a Revista de Educação da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é publicada em Madrid,
no seu número 48, se você quiser depois recorrer, isso está disponível na internet, não é? Para que a gente entenda um pouco isso, não é? E o que eu estou seguindo nesse programa é uma parte substancial desse texto. Eu queria me reportar ao texto que eu escrevi sobre isso, para você ver como é que eu tento responder a pergunta que eu propus para esse programa. Como é que o Paulo Freire pensa, então, nessas alternativas à globalização? Olha só o que eu escrevi. A meu ver, o Paulo Freire, então, é um pensador alternativo porque suas categorias de análise, seus principais conceitos e a força da sua prática e das práticas educativas que utilizam o seu legado em todo o mundo têm oferecido denúncias, respostas e propostas convincentes aos principais problemas que as políticas educacionais enfrentam nos últimos 40 anos, entre os quais se destacam bilhões de analfabetos, absolutos, funcionais, digitais, políticos, precária escolarização, privilégio da educação das elites, a educação bancária, reprodução dos processos opressivos nas salas de aula, necessidade de reeducação dos educadores, de oferta de condições de trabalho adequadas e qualitativas, a importância das ações dialógicas na educação, a impossibilidade da educação neutra e a ênfase na politicidade da educação, na necessidade da conquista de uma educação crítica pelas vias da consciência, não é? Uma série de questões que o Paulo Freire vem propondo e que a gente procurou esclarecer ao longo dos programas aqui dessa série e que você nota em cada um desses conceitos, não é? Uma potencialidade de pensar sempre uma educação alternativa, uma educação não da globalização excludente, mas de uma educação cada vez mais inclusiva e no sentido do progresso, no sentido da progressão das camadas populares, não é? E não de outras coisas do desenvolvimento econômico que muitas vezes deixam de fora, não é? Excluem, não é? Deixam de maneira muito à parte as camadas populares, que são a grande maioria da população, e isso a globalização tem feito, não é? Mas eu continuo um pouco o meu texto quando eu destaco ainda dentro das propostas do Paulo Freire, não é? Tanto as críticas a essa globalização, não é? a esse movimento, como as alternativas que ele propõe, não é? Como as alternativas que ele propõe. Então ele diz, um aparato educacional voltado para os interesses, para os valores e para as necessidades das camadas oprimidas, não é? O combate aos determinismos práticos e teóricos, a busca da consciência da realidade, a educação e a cultura como exercícios da liberdade, os direitos dos oprimidos ao conhecimento, o trabalho como uma das matrizes do conhecimento político, a esperança e a ousadia que combatem o fatalismo e o medo, a construção de uma pedagogia da autonomia, as construções dos inéditos viáveis e da utopia da denúncia e do anúncio, enfim, a educação na história como possibilidade da mudança. Eu procurei, então, nesses dois trechos de textos que você viu aí destacados, como é que as ideias do Paulo Freire, não é, denunciam esse tipo de mundo, não é, fabricado a partir da globalização, não é, da globalização excludente, etc. A outra coisa importante é justamente a ideia, o que é que se oferece em relação a isso, o que é que se contrapõe em relação a isso. Ao se pensar um caminho único, ele vai propor sempre a consciência crítica sobre isso. A pensar numa voz só, num caminho exageradamente exacerbado no sentido de uma história que não tem saída, ele propõe sempre o diálogo, não é? Ao se pensar uma educação fundada numa economia neoliberal, com todos os seus problemas, não é? Ele pensa em alternativas em relação a isso.
em se pensar o trabalho como se tem pensado ultimamente, não é? E na precarização do trabalho, ele vem pensar o trabalho sempre com o princípio educativo, com o princípio de libertação, com o princípio alternativo a esse mundo. E é importante que a gente destaque isso para que a gente possa entender que no Paulo Freire e em muitos outros pensadores que podem inclusive serem acoplados a essas ideias, você tem alternativas importantes a esse processo chamado então de globalização, que tenta se colocar de uma maneira só. O Paulo Freire, ao mesmo tempo que ele reconhece todo esse peso da educação que sempre favoreceu muito mais as elites do que as camadas populares, favoreceu sempre ao conservadorismo, em sua maioria das vezes. O Brasil é um exemplo em relação a isso. As reformas que nunca chegaram a bom termo ou que tiveram muitas dificuldades em relação a isso, ele vem propor com a sua obra, não é, sempre uma possibilidade em relação a isso. Como, por exemplo, quando essa educação vem apostar no que ele chama de educação dos depósitos, da educação bancária, ele contra isso, lá atrás, desde a pedagogia do oprimido, vem propor a educação problematizadora. Quando se pensa na educação neutra, ele vem pensar numa educação que defende a consciência crítica, não é? Quando se vem pensar numa educação numa direção só, ele vem propor alternativas através do diálogo e ao favorecimento, ao foco dos movimentos sociais e das camadas populares. Então você pode pensar, assim como Boaventura Souza Santos, você pode tê-lo como um sociólogo, como um pensador de uma globalização alternativa ou contra-hegemônica. Você pode ver isso no Paulo Freire como uma educação contra-hegemônica, uma educação que vai na direção oposta dessa educação padronizada ou dessa cultura educacional mundial comum que a gente focalizou anteriormente. E tem mais. O Paulo Freire, eu penso que é uma alternativa a isso, porque o seu pensamento já está mundializado. O seu pensamento correu o mundo, como se diz. Ele está presente em países africanos, em países asiáticos, em países europeus, norte-americanos, em países da América do Sul, praticamente no mundo todo. Seus livros são traduzidos para um sem número de idiomas, não é, no mundo todo, não é? Ele ganhou uma projeção mundial que faz com que se obtenha respaldo para que você tenha no Paulo Freire um pensador alternativo da globalização na educação, da globalização na cultura. Mas eu queria ainda destacar, para continuar nessa visão, uma outra parte do meu texto, que eu me referi anteriormente, esse artigo da revista Educação, que é da Organização dos Estados Ibero-Americanos, não é? Para que a gente tenha aí uma visão mais completa do que a gente pode pensar a partir disso. Veja só como eu coloquei. Freire reconhece desde os seus primeiros escritos o campo do currículo como área de disputa ferrenha de interesses políticos em torno de processos educativos e como núcleo central dessas disputas as questões relativas ao conhecimento e à aprendizagem. Sua ênfase política recai principalmente sobre os direitos dos oprimidos ao conhecimento. Todos sabemos da sua forte defesa da educação problematizadora, precisamente porque no seu contexto, os oprimidos teriam vez e voz para discutirem seus problemas e as saídas organizadas para eles. Por isso mesmo é que a noção política da ação dialógica é decisiva. Para Freire, o diálogo deve ser uma arma dos oprimidos para se organizarem contra os seus opressores. Podemos dizer, então, que a educação e o currículo, ao contrário da unicidade do determinismo que a hegemonia tenta impor, são arenas políticas nas quais os conhecimentos convergentes, divergentes e antagônicos combatem, e nesse combate
Os oprimidos só podem mostrar sua fortaleza na ação coletiva dialógica de enfrentamento de quem os oprime. Perceba só nesse meu texto como é que eu ressalto a importância de categorias e conceitos do Paulo Freire para a gente pensar um ponto central, não é, que a gente destaca na globalização da educação, que é a dominação, a semelhança ou a padronização dos currículos dos vários países, os currículos educacionais, não é? Essa parte que é fundamental. Ele defende a ideia, junto com outros tantos educadores, que esse campo da determinação curricular não é um campo unívoco, não é um campo que guarda uma unicidade, mas é um campo de conflito, é um campo de combate, justamente aí onde as ideias conservadoras, progressistas, ideias de um lado e ideias de outro, podem divergir ou devem divergir em direção a novos caminhos possíveis. Você viu no primeiro bloco do programa que eu disse que as pesquisas mostram cada vez mais uma cultura educacional mundial comum. Ela é fabricada ou ela é forjada justamente nas reformas curriculares, cada vez mais semelhantes, cada vez mais feitas numa mesma direção, não é? E a pergunta que qualquer um pode fazer de imediato é: a quem serve essa padronização? Não é? Essa padronização curricular serve para quê? Serve para quais países? Serve para quais camadas sociais? Serve mais para os países que dominam o mundo na sua parte comercial e econômica, ou serve mais para os países ditos emergentes, ou países como o Brasil, por exemplo? Não é? A quem serve essas reformas educacionais, não é? Que tem um padrão único, vamos dizer, um padrão semelhante, não é? Um padrão comum? A quem serve essa questão de um mesmo currículo, do isoformismo curricular? A resposta é mais ou menos simples. Serve para as pessoas e para os países, para as camadas sociais, não é, que querem fazer da cultura e da educação uma continuidade, não é, uma conservação do seu domínio, da sua influência social. Claro que isso existe em detrimento à maioria da sociedade. E o Paulo Freire é um dos pensadores, não é o único, é um dos pensadores que nos dá elementos através dos seus conceitos, de tantos conceitos que a gente veio trabalhando ao longo desses programas, para que a gente tenha aí um respaldo para se opor a essas colocações. Não é? No final das contas, a absorver positivamente o que as discussões sobre a globalização nos traz de positivo em termos sociais, econômicos, culturais, educacionais, mas ficar muito alertas e ficar muito atentos a essa padronização que serve a interesses que não são propriamente os nossos, como brasileiros, como grande maioria. E o Paulo Freire é um pensador dessa contraposição, dessa contra-hegemonia, dessa contra-pedagogia e dessa contra-educação, não é, excludente. Não é? E você sabe disso, que a gente vem trabalhando ao longo dos programas. Eu espero que esse tema tenha favorecido mais ainda a visão sobre a obra do Paulo Freire e a gente se encontra na sequência da nossa programação.